Paz e bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu quero te fazer um convite especial. Vamos viver juntos a leitura do dia do tempo do Advento. Esse é um tempo precioso na nossa fé. É um tempo de espera, de silêncio e de preparação do coração. Não é apenas uma contagem de dias para o Natal, é um caminho interior, um reencontro com Deus que vem ao nosso encontro. Aqui, todos os dias nós vamos parar alguns minutos para ouvir a palavra, meditar e permitir que ela transforme a nossa vida. Se você sente que precisa desacelerar, rezar mais e dar mais sentido a esse tempo, esse espaço é para você. Então, se essa caminhada faz sentido, se inscreve no meu canal, curte esse vídeo, compartilhe com alguém que você ama. E vamos formar juntos uma comunidade de oração. Deixa também seu comentário. Como você tem vivido o tempo do Advento? Que o Senhor nos prepare e prepare o nosso coração. Então vamos passar para a leitura das passagens bíblicas do dia. Hoje nós temos a primeira leitura, Salmo e Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Malaquias. Eis que mandou eu o meu anjo, e ele preparará o caminho diante da minha face. Imediatamente o dominador que vós buscais e o anjo do testemunho que desejais virá ao seu templo. Ei-lo aí vem, diz o Senhor dos Exércitos. E quem poderá meditar no dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé à sua vista? Porque ele será como fogo que derrete, como a erva dos lavangueiros. Ele se sentará como um homem que se senta para fundir e refinar a prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como o ouro e como a prata. E eles oferecerão sacrifícios ao Senhor em justiça. E o sacrifício de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos séculos passados e nos primeiros anos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e horrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para não se ceder que eu venha e fira a terra como anátema. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora passamos para o Salmo responsório 24. A resposta de hoje é: quando começarem, pois, a se cumprir essas coisas, olhai e levantai as vossas cabeças, porque está próxima a vossa redenção. Sejam confundidos todos os que em vão cometem a iniquidade. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Dirige-me na tua verdade e ensina-me, porque tu és o Deus meu Salvador. Resposta: quando começarem, pois, a se cumprir essas coisas, olhai e levantai as vossas cabeças, porque está próxima a vossa redenção. Doce e reto é o Senhor, por isso mostrará aos pecadores o caminho que devem seguir. Conduzirá os dóceis pelo caminho da justiça, ensinará aos humildes os seus caminhos. Resposta: quando começarem, pois, a se cumprir essas coisas, olhai e levantai as vossas cabeças, porque está próxima a vossa redenção. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para os que buscam a sua aliança e os seus testemunhos. O Senhor é o firme apoio dos que temem e lhe manifestará a sua aliança. Resposta: quando começarem, pois, a se cumprir essas coisas, olhai e levantai as vossas cabeças, porque está próxima a vossa redenção. Agora a gente vai passar para o Evangelho. O Evangelho de hoje é Lucas, capítulo 1, versículos de 57 a 66. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e deu à luz a um filho. Os seus vizinhos e parentes ouviram como o Senhor tinha manifestado para com ela a sua misericórdia e congratulavam-na-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia foram circuncidar o menino e chamavam-lhe Zacarias por causa do nome de seu pai. Porém respondeu sua mãe: de modo nenhum será chamado João. E disseram-lhe: ninguém há na tua geração que tenha esse nome. E perguntavam por acenos ao pai do menino como queria que se chamasse. Então ele, pedindo uma tabuinha, escreveu assim:
O seu nome é João. E todos ficaram admirados. Imediatamente se abriu a sua boca e a sua língua se despreendeu. E falava bendizendo a Deus. O temor se apoderou de todos os seus vizinhos, e divulgaram-se todas essas maravilhas por todas as montanhas da Judeia. Todos os que as ouviram as ponderavam no seu coração, dizendo: Quem julgais que virá a este menino? Porque a mão do Senhor era com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Malaquias, no capítulo 3, Deus anuncia que enviará o seu mensageiro para preparar o caminho. Não é uma chegada qualquer, é um Deus que vem para purificar, refinar e restaurar. Essa leitura nos lembra que a presença de Deus transforma. Ele não vem para destruir, mas para corrigir, curar e renovar. Quando Deus se aproxima, Ele revela o que precisa ser ajustado para que o coração volte a ser o lugar de verdade. O Salmos 23 nos convida à vigilância e à esperança. Levantar a cabeça é sinal de confiança. Mesmo quando tudo parece confuso, Deus continua conduzindo a história. Esse salmo nos lembra que quem confia no Senhor não caminha curvado pelo medo. A fé levanta o olhar, sustenta a esperança e prepara o coração para reconhecer a ação de Deus no tempo certo. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 57 a 66, no nascimento de João Batista, vemos Deus rompendo expectativas. O nome dado pela fé vence a tradição humana. O silêncio de Zacarias termina e o louvor começa. Esse evangelho mostra que quando Deus age, algo novo nasce. João chega como sinal de que Deus que cumpre as suas promessas e que prepara os caminhos, mesmo quando ninguém mais espera. E por que é que essas leituras estão juntas na liturgia? Esses textos se unem porque falam de preparação e esperança. Malaquias anuncia o mensageiro, o Salmo ensina a esperar de cabeça erguida e o Evangelho mostra o início concreto desse plano com João Batista. A liturgia nos lembra que Deus age na história e prepara o coração do seu povo passo a passo. Uma reflexão que eu trago para vocês. Talvez Deus esteja preparando algo novo na sua vida, mesmo em silêncio. E uma pergunta para você. O que hoje precisa ser purificado ou ajustado para que Deus prepare o caminho no seu coração? E eu vou encerrar dizendo: Deus prepara o caminho antes mesmo de revelar qual é o destino. Nos vemos no nosso próximo vídeo amanhã, dia 24 de dezembro, 25º dia do tempo do Advento.